Olá, queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. Amigos e amigas, Desculpa que eu truncou o som aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria nós estamos iniciando o estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 11 de agosto de 2022. Sempre aguardamos apenas alguns minutinhos para que outros amigos e amigas possam conectar aqui conosco também, né? Só mais uns minutinhos nós já iniciaremos. Rogamos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos envolva em sua santa paz, que Jesus permita que bons amigos espirituais estejam a nos amparar a todos, para que todos nós possamos assimilar aquilo que estudaremos esta noite e que esses ensinamentos possam nos ajudar a nos melhorarmos, a vivermos de forma mais coerente com as leis divinas e assim nós vamos caminhando para uma felicidade mais plena, para uma condição de vida com muito mais paz, né? Nosso boa noite aqui a Eva Santos, aqui pelo Insta, tudo bem? Muito bem-vinda, Eva, e a Evani, as duas irmãs muito dedicadas aqui ao estudo, né? Boa noite para vocês, boa noite para os amigos e amigas que vão conectando aqui pelo Face também. A nossa amiga Rosa Lima Barros, sempre também estudando conosco, nosso boa noite. A Ivonete Albino de Melo, boa noite, bem-vinda. Joaquim Bueno, querido amigo, tudo bem, Joaquim? Um abraço. A Larissa Melo, sempre também estudando com a gente, bem-vinda, Larissa. Zuleide Carvalho, amiga da Bahia, sempre também aqui. Boa noite, Zuleide. Bom estudo a todos, é isso aí, Zuleide. Querida amiga Rocha Forte, Sociedade Espírita Irmã Lavínia, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nós teremos o prazer, a alegria de realizarmos uma live agora, neste sábado. Depois divulgamos novamente mais à frente, né? Quem mais aqui? A Maria Helena Butião, sempre estudando também. Boa noite, Maria Helena. A Ana Bortoleto, tudo bem, Ana? Muito boa noite, viu? Muito bem-vinda. A Olga Siqueira, Maria José, o amigo Luiz Otávio Henrique, mandando um abraço lá de Araraquara, onde vai realizar a palestra. Deus te abençoe, Luiz Otávio. Bom trabalho, boa palestra aí para você, meu amigo. Um abraço aos amigos aí, né? A Isabela, o Flávio, queridos amigos. Bom trabalho para vocês aí em Araraquara, viu? Aqui também no Insta, Adriana Giamononde. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Bem-vindos, viu? Todos aqui pelo Insta, pelo Face. A Loiva Carnop, também nossa companheira de estudos aqui, distante, né? Rio Grande do Sul. Muito frio aí, Loiva, porque aqui em Bebedouro tá gelado, tô imaginando o Rio Grande do Sul, né? Nós já vamos começar. Na semana passada, pessoal, nós estudamos a Lei de Justiça, né, Amor e Caridade. Começamos o estudo dessa lei, que é a última das 10 leis morais, né? E hoje nós devemos concluir o estudo dessa lei moral, tá? Que faz parte, né, essas leis fazem parte do terceiro tópico do Livro dos Espíritos, né, que trata sobre as leis morais, tá legal?
A Silvia Guerra aqui também no Face, né? Muito bem, muito bem-vinda. Muito bem-vindo todos vocês. A Rocha Forte, nossa amiga, dizendo aqui, estamos ansiosos para a palestra nesse sábado, né? Com esse amigo tão especial para nós. E convido todos para participar no canal Semear no YouTube. Que legal! Então já fica aí o convite, pessoal, para a Sociedade Espírita Irmã Lavínia, né? Nós vamos realizar uma live nesse sábado e eles transmitem pelo Face e YouTube, né? A Rocha está divulgando aqui principalmente o canal, né? Que é pelo YouTube, canal Semear, que é da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Nós vamos abordar o tema sugerido pela amiga Rocha, né? Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Uma parábola bem interessante que nos oferece muitos ensinamentos, né? Através de Jesus. Então vamos lá, né? Vamos começar. A Rocha, a noiva, né? Dizendo aqui, agora tá bom, 12 graus. 12 graus tá bom lá, né? Esses últimos dias não tem feito frio. Rio Grande do Sul tem hora que complica, né? Aqui para nós, imagina, aqui nós estamos aqui, creio que 15 graus, 14 graus, nós já estamos tremendo, né? A Regina Varalda aqui também no Insta. Tudo bem, Regina? Muito boa noite, muito bem-vinda. A Fátima Marcaça Baldo aqui também no Face e a Cleusa Bueno. O grupinho vai se consolidando aqui, né? Mas vamos lá, deixa de enrolação e vamos trabalhar, né, pessoal? Vamos lá, então. Caridade, nós vamos abordar o tópico caridade e amor ao próximo, tá? A Simone Otávio também chegando aqui no Face. Então, nós vamos partir da questão 886, tá? Às vezes alguém acompanha aí pelo livro, né? 886. Essa questão, pessoal, ela quem gosta de ver palestra, né? Deve ter percebido muitos oradores comentarem sobre essa questão 886, ela é muito citada em palestras, essa questão é muito importante. Eu sempre digo que tem algumas questões do Livro dos Espíritos que a gente precisa marcar, né? Assim, se puder até memorizar é bom, porque são questões muito assim importantes. Todas são, mas tem algumas que são questões-chave, né? Aquelas que não podemos esquecer. E essa é uma delas, né? Kardec perguntou, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Vejam a pergunta sábia de Kardec. Ele não quer saber apenas, né, o sentido da palavra caridade, mas ele quer saber como entendia Jesus. A Michele Fukuda aqui também, muito bem-vinda, Michele. Tata Tomicioli, boa noite, viu? Aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam que resposta, né, completa. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo Jesus. Vejam só, num nível muito alto, para a gente compreender a caridade num nível mais alto, né? Então, essa resposta ela está abordando aqui 3 aspectos, né? Ou 3 virtudes, né? Primeira, benevolência para com todos. Vejam bem o detalhe, né? Não é só benevolência. Porque às vezes, pessoal, vocês concordam, a gente pode ser bom, nós podemos ser bons para os amigos, para aquelas pessoas que nós gostamos, para com aquelas pessoas que nós achamos que merecem a nossa bondade. Mas aqui, segundo Jesus, é benevolência para com todos, até para com aqueles que não temos afinidades, né? Os chamados inimigos. Devemos ser bons para com todos. Essa é a visão de Jesus para a caridade. E aqui nós precisamos lembrar também que não se trata apenas da caridade material, mas principalmente da caridade moral, né? É tanto no sentido de doar algo de material, né? De uma comida, de um agasalho, de um remédio, de algo material, como também dos nossos relacionamentos, do perdão, da tolerância, da paciência, da compreensão.
Tudo isso é caridade para com todos, né? Depois eles dizem, indulgência para as imperfeições dos outros. Quer dizer o quê? Que a gente não seja tão rigoroso com o outro. Esse é o detalhe. Às vezes a gente cobra muito do outro e às vezes a gente nem percebe que nós erramos também, né? Por isso que Jesus disse certa vez, por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu? Quer dizer, a gente vê algo pequeno no outro e esquecemos os defeitos maiores que temos. Então, nesse ponto aqui, eu me lembro até do apóstolo Pedro, é um exemplo marcante. Pedro ele afastava as pessoas ditas, né, de má vida, ele impedia as pessoas pecadoras, né, como eram chamadas, de se aproximarem de Jesus. Ele achava que não mereciam, né, estar próximos a Jesus. E ele, depois que negou Jesus por 3 vezes, ele caiu em si, né? Ele caiu em si, percebeu que ele não tinha essa pureza, essa elevação, e dali para frente o apóstolo Pedro passou a se dedicar com muito mais tolerância e indulgência para com a imperfeição dos outros. Então é algo assim para nosso dia a dia, né? Não vamos cobrar tanto do outro uma perfeição que nós às vezes ainda não temos. E mesmo que temos, às vezes o outro ainda não aprendeu tanto quanto nós naquele ponto que nós já conseguimos, né? E por último, o perdão das ofensas, que é um sentimento de extrema bondade também. Quando a gente perdoa, nós estamos nos ajudando primeiro, né? Porque a gente fica em paz. Mas é um gesto de bondade também para com o outro. Por isso que Jesus falou, né? Amai os vossos inimigos, que nós vamos comentar isso na próxima questão. Tudo bem quanto a essa primeira aqui, questão estudada aqui hoje? Para a gente seguir à frente, né? A Claudete Rosa chegou aqui também e a Vera no Insta. Muito boa noite, muito bem-vindas. E a Iva Souza também. Que bom, não é? Um grupinho bem grande até eu considero, porque né, para um estudo de longo curso aí, né, a gente tem mantido uma frequência boa aqui. Eu fico admirado de ver o interesse de vocês, né? É muito bom em estudar essa doutrina que tanto nos ajuda. Vamos lá então, questão 887. Como ele falou sobre os inimigos, Kardec já leva a seguir a próxima questão. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec sempre muito sábio, né? Muito atento com as respostas que eles davam, ele já vinha com outra questão. E os espíritos responderam, é certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, né? É lógico. Não foi isso o que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Muito sensata a resposta, como sempre, né, dos espíritos. Então, pessoal, nessa questão é muito importante nós compreendermos, porque muita gente diz assim, amar o inimigo é muito, né? Aí não dá. Pode pedir para a gente conquistar algumas virtudes, mas amar o inimigo é impossível. Às vezes a pessoa diz isso porque muitas vezes não compreende o que significa, né, essa expressão amar os inimigos. Precisa compreender bem isso. E estudando a doutrina a gente aprende isso. A Ivani dizendo aqui, e orar muito por aquele que se tem menos simpatia. Sim, essa questão é isso mesmo. Orar já é um dos pontos de uma forma de amar. Porque Kardec, pessoal, lá no capítulo 12, quem quer estudar mais esse tópico de amar os inimigos,
relembremos que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre isso, amai os vossos inimigos. E lá nesse capítulo, Kardec fala de novo sobre isso, e ele diz que amar o inimigo, lógico, não quer dizer que a gente deva ter para com eles o mesmo carinho, né? A mesma ternura que nós temos para com um irmão, um familiar querido, um amigo querido. Não dá para ter. Não dá porque é questão até fluídica. A gente não tem assimilação fluídica entre dois seres que vibram diferente, né? Que não estão harmonizados no pensamento, nos sentimentos. Então não dá para ter essa ternura, esse carinho. Jesus não quis dizer que a gente tenha que viver abraçado com o inimigo. Não é isso, né? A gente entende com Kardec e com os espíritos que amar o inimigo é desde que a gente cumpra algumas questões aqui. Não guardar ódio. Quando a gente foi ofendido por alguém, foi prejudicado, tentemos perdoar, né? Não guardar ódio, não desejar vingar-se, outro ponto. Então, fazendo parte do perdão, né? É desejar àquela pessoa o bem no lugar do mal, é não colocar obstáculos para uma possível reconciliação e orar por eles, como já lembrou aqui a amiga Evani. De todos esses tópicos, eu acho que o mais fácil é orar por ele, não é? Comecemos então orando pelo inimigo. Se a gente não consegue ainda, né, desejar o bem ao outro, perdoar completamente, comecemos orando. Pode ser uma oração forçada de início, né? Aquela oração meio truncada, que não sai direito. Mas a gente vai tentando, vai pedindo a Deus que essa pessoa tenha paz na sua vida, que essa pessoa encontre um caminho melhor. E devagarzinho, pessoal, se a gente se esforça nesse sentido, a gente vai arrancando aquele sentimento ruim de dentro de nós, para que a gente consiga perdoar realmente e jamais desejar vingar-se. A vingança é algo que já deve ter ficado para o passado. Jamais devemos pensar em vingança. E assim, devagarzinho, a gente vai desejando até o bem a outra pessoa, entendendo que às vezes ela agiu, né? É um enfermo da alma, de repente teve motivos que a levaram a agir dessa forma. Tentemos compreender, né, e perdoar, que a gente acaba encontrando uma situação muito melhor para nós também dessa forma. Parece que tem alguma colocação aqui no Face, né? A amiga Rocha dizendo: amar não quer dizer ficar junto com os inimigos, mas perdoar. Desculpa, a Rocha até antecipou isso, eu não tinha nem visto aqui na hora, às vezes não dá para ler, né, conforme a gente vai comentando, mas a amiga Rocha, muito antenada aí, né, já tinha antecipado. A Loiva dizendo: não desejar o mal e torcer para que tenha sucesso nas suas conquistas. Tá vendo? As duas amigas anteciparam aquilo que eu vim falar depois. Muito bom, viu, Loiva, Rocha? Estão muito antenadas aí, né, com o estudo da doutrina, é isso mesmo. Então, tudo bem até aqui? Vamos mais uma, né? Nós vamos agora para a questão 888, que Kardec pergunta dessa forma: que se deve pensar da esmola? Vejam quantas coisas Kardec pensava, né? Para esclarecer, para entender mais, para poder agir de forma mais coerente. E os espíritos responderam: condenado a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e de boa vontade de alguns. Essa resposta, gente, ela pesa um pouco para todos nós, né? Porque quando eles dizem aqui, numa sociedade que se baseia na lei de Deus, nós somos parte da sociedade, né? Então a gente vai sentir a responsabilidade também de alguma forma nessa questão. Fica muito claro aqui
que ninguém deveria precisar pedir esmola. O ideal seria que ninguém precisasse, né? A Rocha está dizendo aqui, Chico Xavier já dizia, precisamos perdoar porque nós precisamos de paz. Cortar os laços das vibrações negativas com as pessoas que vibram o rancor e o ódio. Isso então, a Rocha reforçando essa ideia do perdão, né? Perdão, pessoal, é muito mais para quem perdoa, né, do que para o outro. Quem perdoa, como a Rocha está dizendo, né, nós cortamos os laços doentios, né, dessa ligação doentia, das vibrações negativas, e a gente se liberta, né, de um drama que a gente está ligado àquele com quem consideramos inimigo. Muito bom, obrigado, Rocha. Então aqui, né, voltando para a questão da esmola, eles dizem, condenado a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente e embrutece-se. Então, lógico, é um constrangimento, pessoal, não é? É uma humilhação. Faço para vocês aqui uma provocação. Pensem por um instante apenas. Se você tivesse que pedir esmola, pensa, 1 minuto. Como seria duro, seria difícil, né? E quando a gente vê os outros pedindo, a gente nem imagina que é tanto assim, porque a gente às vezes não se coloca no lugar do outro. Isso é a empatia. Empatia é você pensar, deixa eu imaginar eu pedindo esmola, como seria? Para a gente ver o quanto é um constrangimento, uma humilhação, né? Então eles estão dizendo que a sociedade deveria prover a vida do fraco. É lógico que uma sociedade, por exemplo, de um planeta evoluído, né, como a gente cita sempre, de acordo com a doutrina espírita, segundo relatos, né, de moradores daquele planeta, Júpiter, que é um planeta mais elevado do nosso sistema, é lógico que em Júpiter não há ninguém pedindo esmola, porque lá é uma sociedade que se baseia na lei de Deus. Ninguém vai passar fome naquele planeta. Ninguém vai necessitar do básico, do essencial, porque se alguém mostrar sinais, outros já vão suprir, porque lá eles vivem a lei de amor, de fraternidade, de caridade plena. Então é isso que um dia vai acontecer aqui na Terra também. Imaginem que maravilha quando a Terra não tiver ninguém passando fome, ninguém precisar pedir esmola, não encontrarmos ninguém pelas ruas estendendo a mão pedindo ajuda, porque nós, sociedade, iremos suprir as necessidades antes que eles possam pedir. Haverá mais justiça social, né? E a gente percebe que hoje ainda tem muito problema, principalmente por causa da má distribuição de rendas. Nosso amigo André Tarifa. Tudo bem, André? Boa noite, meu amigo. Que bom você aqui com a gente também. Muito bem-vindo. Então eu creio assim, né? São vários fatores a gente poderia justificar, né? A má distribuição de rendas. A gente vê muita desonestidade, egoísmo, ganância, pessoas que acumulam demais e aí vai faltar para outros. Mas não tira a nossa responsabilidade. Nós temos, mesmo que seja uma parte pequena, nós somos parte da sociedade. Então, nós um dia precisaremos construir uma sociedade verdadeiramente justa. Esse é o desafio da humanidade terrestre. Que a gente consiga viver em paz e com justiça social. É um desafio para todos nós. De uma forma ou de outra, todos temos responsabilidades, né? Para evitar essa cena lamentável, né? De alguém ter que chegar a essa condição de pedir esmolas, né? Tudo bem com essa questão aí, pessoal? Antes que a gente vá à frente... Vamos ver aqui, parece que está tudo em ordem, né? Então vamos mais uma questão aqui, que é a 888A. Aí Kardec, né, como foi tratado da esmola, ele aproveitou o gancho e já soltou outra pergunta na sequência, né, que é o estilo Kardec, fazendo o desmembramento aí, né, esmiuçando as respostas anteriores, gerando novas perguntas.
Aí ele pergunta, dar-se-á então, reproveis a esmola? Porque vejam, os Espíritos disseram que não é bom pedir esmola, né? Que é uma coisa humilhante. Então ele pergunta, reproveis a esmola? E os Espíritos vão responder, pessoal, essa questão, depois se vocês quiserem ler com calma na íntegra, é uma das poucas questões que são assinadas no Livro dos Espíritos. Ela é assinada por São Vicente de Paulo, aquele espírito que nós sabemos, né, que desencadeou uma ordem, uma organização daqueles que trabalham pela caridade, né? A gente vê aí, aqui em Bebedouro mesmo tem, né, o Recanto São Vicente de Paulo, daquelas irmãs chamadas, né, irmãs de caridade. É uma ordem, né, de missionários, de tarefeiros que procuram dar sequência a esse trabalho iniciado por São Vicente de Paulo, que ele era muito focado na caridade. Então, quem responde essa pergunta é São Vicente de Paulo. Porque vocês percebem que as outras não têm assinatura, porque os espíritos respondem juntos, né? São muitos espíritos respondendo juntamente. Mas essa, né, deixaram que ele assinasse, porque é o assunto que ele, né, conhece muito, que ele viveu esse assunto da caridade. Então voltemos lá, dar-se-á reproveis a esmola? E ele responde, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, uma palavra forte, né? Do infeliz, podemos dizer, sem esperar que este lhe estenda a mão. Essa resposta, pessoal, é muito longa, eu vou ler alguns trechinhos só e a gente vai comentando, tá? Então, a hora que ele diz isso, ele está fazendo referência à questão 886, que nós lemos agora há pouco, conforme entendia Jesus. E ele diz aqui, então, né, que aquela pessoa, o homem de bem, lembra que nós já estudamos no Evangelho, quem estudou, né, o Evangelho comigo, a gente estudou sobre o homem de bem, aquela pessoa que tem inúmeras virtudes, né? Ele está dizendo que essa pessoa de bem, esse homem de bem, ele vai ao encontro do necessitado, ele não espera que a pessoa venha pedir a esmola, né? Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, lá tem um tópico, pessoal, muito interessante, chamado infortúnios ocultos. Se quiserem depois ler, esses infortúnios ocultos é o seguinte, aquelas pessoas que não têm o hábito de pedir. De um momento para outro se veem em situações de aflição, de carência de recursos materiais. Vamos supor, uma pessoa que é autônomo, trabalhador autônomo, sempre conseguiu manter sua família, mas de repente se acidenta, né? E sem a previdência social, ele acaba sem recurso. E essa pessoa não tem hábito, às vezes, de pedir. Ele pode passar necessidades e sofrer em silêncio. Então, Kardec alerta nesse Infortúnios Ocultos para que a gente esteja atento em perceber aqueles que passam por uma situação difícil, uma família que acontece um problema, uma doença, uma perda de um emprego, para que a gente possa provê-los, né, dos bens necessários, a pelo menos o mínimo necessário, para que não passem fome, que não passem desespero, aflições. Então isso é o que Vicente de Paulo começa dizendo, para que a gente vá de encontro e não espere que ele venha pedir. Porque muitos que pedem, às vezes já até se acostumaram, têm o hábito, e nem sempre são os que mais precisam. Muitas vezes quem mais precisa está em casa, sofrendo e com receio e com vergonha de sair para pedir ajuda. Então é algo para a gente pensar, né? Nossa amiga Tati Inácio aqui também, e a Adriana dizendo oração e ação. Muito bem, é isso mesmo, Adriana. A oração sozinha não resolve, né? E a Loiva dizendo aqui, e o que dizer daquele que não dá esmola porque diz que pode ser usado de maneira errada, como as drogas? Então, a Loiva está levantando um ponto aqui que é muito, né, questionado, muitas pessoas divergem no entendimento dessa questão, né?
Tem aqueles que defendem que não deve dar dinheiro, que a pessoa vai usar mal. Tem aqueles que defendem a ideia que deve dar. Pessoal, aí é uma questão de fórum íntimo, né? De cada um de nós. Cada um vai interpretar a seu modo. Mas eu vou expor aqui o meu ponto de vista. Eu penso que a gente não pode penalizar aqueles que vão fazer bom uso em detrimento daqueles que vão fazer mau uso. Senão a gente deixa de ajudar aqueles que precisam e que vão fazer bom uso daquele dinheiro que é dado. Se a pessoa faz mau uso, o problema é dela, né? É a consciência dela. Desde que a gente não seja negligente, se você está vendo que a pessoa é certeza que ela vai usar mal, aí não adianta, né? Mas se você não sabe, não tem a certeza, é um pré-julgamento, aí fica na consciência daquela pessoa. Eu penso que a gente não pode penalizar todos por causa de alguns que fazem mau uso, né? Aí a consciência deles, o problema vai ser deles. Nós demos de bom coração, nós demos na intenção de ajudar, né? E aí, mas é uma questão de cada um analisar, né? A Vera dizendo aqui no Insta, né? É muito difícil sermos dependentes quando não precisávamos antes. Temos mesmo que ter empatia. Então, esse ponto da que a gente comentou, né? Dos infortúnios ocultos. Quem não tem hábito, né, Vera? É muito complicado. Só quem a gente imaginar uma situação dessa para a gente não deixar de ajudar, né? A Fátima Baldo dizendo, Paulo, mas quando estamos fazendo trabalho voluntário, tipo a Proletárias do Bem aqui de Bebedouro, né, já estamos assumindo responsabilidade. Isso, né? Ajudando no sentido da sociedade, né? A Fátima deve estar dizendo aqui. Porque quando tem um trabalho, né, voluntário, que se trabalha para amenizar a dor, o sofrimento, já é sim, realmente, já é uma ajuda, já é uma responsabilidade que está sendo realizada, né, de forma produtiva, útil, caridosa, para amenizar, né, a dor, o sofrimento, a desigualdade. Sim, Fátima, eu concordo. Mas assim, eu quero dizer que a gente não deve se acomodar também. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, né, que a gente possa fazer. A Regina dizendo aqui, por isso ajudar uma instituição, uma casa assistencial. Então, também uma boa sugestão da Regina Varaldo. Porque se você tem dúvida de ajudar uma pessoa, né, ajuda uma instituição séria, ela vai fazer com que recursos cheguem, né, a determinada pessoa. Tá certo? Também muito bom, Regina, é uma sugestão boa. A Rocha dizendo aqui, sofrem em segredo, né, e não querem incomodar, às vezes, até por achar que são fracos e impotentes. Justamente isso. Vejam quanto é duro, né, esses irmãos que sofrem dessa forma, né, que não têm o hábito de pedir. Nosso amigo Mauro Furuta, um abraço, Mauro, de Itápolis, querido amigo, palestrante, muito bem-vindo. Dizendo aqui, muito boa noite, meu amigo, disse Jesus, quando fizeste ao menor de meus irmãos, foi a mim que fizeste. Olha que bonito, né, que lembrou o Mauro. Essa fala de Jesus toca lá no fundo do nosso coração, né? Porque quando a gente dá com bom coração, né, Mauro? Aí foi muito bom ele ter lembrado, para a gente mexer com os sentimentos, né? Quando você dá, né, de uma forma caridosa, é a Jesus, né, que nós estamos ajudando indiretamente, porque ele diz isso, quando ajudar os menores dos irmãos, é a ele que fazemos. Então, que a atitude, quando é com amor, quando é com verdade, quando é com boa intenção, né, estamos agradando sim a Jesus, tenhamos a certeza. A Rocha dizendo, quando ajudamos, estamos corretos com a nossa consciência. A dos outros é o problema deles. É isso, né, que dissemos, e a Rocha confirmando. Você dá com boa intenção, a tua consciência está em paz. É lógico, pessoal, não vamos também, né? A gente precisa ter um bom senso. A gente não pode só achar, eu estou dando, mas sabe que você está dando para alguém que vai usar mal o dinheiro. De repente a pessoa já está até, né, mostrando sinais de embriaguez e está pedindo, aí também é complicado, né? Então a gente precisa também ter uns cuidados, saber se tem dúvida, conversa, pergunta, né? Visita a casa da pessoa, se for possível, né?
Então, assim, a gente precisa se cercar de cuidados para que a gente possa ajudar aquele que realmente precisa. E isso também é responsabilidade nossa, né? E a Loiva dizendo, concordo contigo, tua opinião foi a resposta que dei para uma pessoa quanto à esmola. Legal. Assim, esse é o que eu penso, né? Mas a gente sabe que cada pessoa pensa de uma forma. Mas vamos caminhando, né, de acordo com o nosso entendimento. Vamos mais uma então. Esse assunto aí, você viu? É interessante. Tem assuntos, né, que geram bastante comentários. Gosto de ver aí a participação de vocês expondo, né, seus pontos de vista, que a gente vai reforçando o entendimento, né? Continuando então a resposta, né? Relembrando que a questão 888A, ela é longa, né? Assinada por Vicente de Paulo. Vamos agora ao segundo trechinho. Eu não vou ler toda ela, tá? Peguei alguns trechinhos só. E ele diz aqui, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Vejam que beleza, né, que ele fala aqui. Isso aqui, pessoal, está muito claro. Não basta nós doarmos algo, né? Você fala assim, eu dei um prato de comida, eu dei um pedaço de pão, eu dei um dinheiro, eu dei um remédio, eu dei um agasalho. Eu fiz a caridade. Não é só isso. É um pouco mais que isso. Porque ele está alertando aqui que não basta doar, né? É preciso ver como estamos doando. Qual o sentimento que nos move na hora de fazer essa caridade? Se nós não estamos menosprezando aquele que recebe. Porque às vezes a forma como a gente doa, aquilo queima na mão da pessoa que recebe. Ele pode se sentir diminuído, ele pode perceber que ele está recebendo de alguém superior a ele. Porque às vezes a nossa atitude é de alguém que se mostra superior. A gente precisa analisar isso, né? Para que a gente faça essa doação com amor, com boa intenção, não para se livrar da pessoa, porque às vezes tem isso, né, pessoal? Às vezes a gente fala assim, deixa eu dar logo alguma coisa para a pessoa ir embora. A gente tem esse sentimento, a gente tem que reconhecer. Então pensem, a pessoa prefere fazer um serviço, por exemplo. Às vezes tem gente que está pedindo porque não tem outro jeito. Mas vamos supor, a pessoa às vezes pede, deixa eu arrancar uma graminha aqui da calçada, deixa eu limpar o seu jardim, o seu quintal. Se lógico, se é alguém confiável, melhor, se for possível, dar um trabalho para que a pessoa receba. Aí na hora de remunerar, remuneremos de uma forma boa, né? Se for possível, mais do que a pessoa até solicitou, para que ela possa sentir-se útil, né? Para que ela possa não ficar constrangida de apenas receber. Um outro exemplo, quantas pessoas passam vendendo coisas, vamos supor, qualquer coisa, né? Um bolo, um doce, né? Qualquer coisa que ela fez ali, sai vendendo. Aí a gente percebe que aquela pessoa é responsável, ela está sempre trabalhando, tentando ganhar a vida honestamente. Mas aí você passa perto da pessoa e fala, mas eu não gosto disso, eu não vou comprar porque eu não gosto. Gente, pensemos um pouco. Se a gente pode, compremos, mesmo sem gostar. Compra porque você está incentivando a pessoa a ser honesta, ser responsável, trabalho digno. Compre e dá para alguém que você não gosta, dê para outro. Então a gente não deixe de passar essas oportunidades de ajudar aqueles que estão trabalhando, que precisam ganhar a vida. Se a gente pode, é lógico, se você tem condição, não deixe passar essas oportunidades. Ajude esses que se esforçam, que estão querendo ganhar a vida dignamente, né? Então assim você está fazendo caridade, mas para ele está recebendo um serviço prestado. Não machuca, não ofende, não deixa a pessoa constrangida, né?
Adriana que enviou uma solicitação. Você quer comentar algo aqui ao vivo conosco aqui na tela, Adriana? Ou não? É só você fez um comando aí sem querer. Dá um retorno. Se você quiser, eu tento te autorizar a vir aqui na tela também. Se quiser dizer alguma coisa. A Recardace aqui também. Boa noite. Deixa eu ver. Enquanto isso, tem uma colocação aqui da Rocha. A Adriana dizendo aqui, podemos ajudar também com palavras, um sorriso, um abraço. Isso, muito bom, viu, Adriana? É isso mesmo. Caridade é tudo isso, né? Às vezes a pessoa precisa muito disso, né? Uma palavra amiga, um gesto de gentileza, né? Um abraço, a pessoa se sentir reconhecida, né? Sem achar que tem questão de classe social, se é mais pobre ou mais rico. Quando a gente trata todos por igual, a pessoa se sente, né, valorizada. Muito bom, Adriano. A Rocha dizendo aqui, já fui abordada por um senhor que queria dinheiro para comer. Disse a ele que eu compraria o lanche. Ele recusou, queria o dinheiro. Agi com bom senso, não dei o dinheiro. Aí já fica uma situação meio... É isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter esse bom senso, né? A gente não pode também ser ingênuo. Fazer o bem também requer uma certa perspicácia, né? A gente precisa saber, para que a gente não ajude, né, pessoal? Tem gente que pede, às vezes não está com boas intenções. Para que a nossa ajuda possa chegar às mãos daquele que precisa. Muito bom exemplo, realmente concordo aí com você, Rocha. Tem horas que fica claro, né, que o interesse é outro. A Luísa Marques Medeiros aqui também conosco. Muito boa noite, viu, Luísa? Dizendo aqui, a todo momento podemos fazer algo pelo próximo. Canso de comprar alguma coisa e não uso. Então, esse exemplo aí, pessoal, eu acho assim, eu até falei, porque eu também tenho, de vez em quando, esse hábito, né? A gente não precisa ficar falando o que faz, mas é um exemplo para a gente compartilhar. Porque tem gente que às vezes fala isso, eu já vi, né? A pessoa diz, mas eu não gosto daquilo que ele está vendendo, ou eu não estou precisando daquilo que está vendendo. Um pano de prato, por exemplo, né? Compra, ajuda, se você pode, né? Não deixa passar a oportunidade. Muito bom. E a Vera dizendo aqui também, e aí, né? Transmitimos boas energias para o nosso irmão, justamente, né? Conforme a Adriana colocou do abraço, né? Da gentileza. Como é bom, né, pessoal, quando a gente está com essa paz interior, que a gente quer viver em paz com os outros, que a gente não faz diferença de classes sociais, que a gente deseja, a gente leva sempre um sorriso, apesar das nossas dores. É uma forma de viver, né, fraternalmente com todos. O mundo precisa muito disso, né, dessa bondade, dessa gentileza. DJ Brito, Vitória Brito, tudo bem, DJ? Dizendo aqui boa noite, que o Pai Celestial nos conceda saúde, paz, amor e muita luz. Muito bom, assim seja para todos nós. Muito bem-vinda, viu, amiga? Ana Lúcia Olive também, boa noite, dizendo aqui, compra de um e doa para outro, caridade 2 vezes, olha que legal. Comprou de alguém, né, e dá para outro, 2 caridades aí. E o Mauro dizendo, na realidade, quando doamos de coração, somos nós que recebemos. É justamente, né? Francisco de Assis não disse, é dando que se recebe. Não que a gente vá fazer esperando recompensa, né? Não é isso. Porque lá diz também, não saiba a mão esquerda o que dê a direita. Mas sem querer, a gente doando, nós estamos recebendo muito, né? A Rocha dizendo, compro todo o pano de chão que me aparece. Levo tudo para a cozinha do irmão Lavínia. Tá vendo? São gestos pequenos, né? Que a gente não deixa passar. E a DJ dizendo, fazer diferença de maneira positiva não tem preço. É isso aí, pessoal. Vamos, né? Essa corrente aí do bem, vamos fortalecendo cada vez mais para que a gente trabalhe por um mundo melhor. Mesmo pensando assim, mas é tão pouco, tão insignificante. Vamos fazer a nossa parte, né? E aqui no finalzinho só da mensagem, Vicente de Paulo diz assim, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior.
sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Veja que bonito que ele coloca aqui, né? Ivani dizendo, Deus sempre um bom, Deus sempre supre, né? Um bom gesto. Muito bom, é isso mesmo, Ivani. Então aqui ele dizendo, né? Para nós não julgarmos o semelhante, né, pessoal? Quão importante que é nós sermos indulgentes, no sentido que já falamos aqui, né, de não ficar rigoroso com a atitude do outro. Às vezes a gente já aprendeu um pouco mais do que o irmão que não aprendeu tanto, para que a gente tenha um pouco mais de paciência, de tolerância, não exija dele aquilo que às vezes a pessoa não pode dar, né? E aqui Vicente de Paulo está até alertando. Se a gente percebe, por exemplo, aquele que ainda é ignorante de desconhecer, age com modos rudes, né? Ou aquele que é viciado, né? Os excessos dos vícios, para que a gente não critique e não se afaste pura e simplesmente. Aqui ele lança um desafio para nós, porque ele está dizendo o bom seria orientar esse irmão. Porque, vejam, é o irmão perdido na vida, desorientado, né, que está seguindo por um caminho de dores, de aflições. Ele não está bem desse jeito. E é um irmão nosso em humanidade, né? Então, Vicente de Paulo está dizendo aqui, se for possível, que a gente não se afaste e não critique, que a gente procure ajudar. É a questão da educação moral. Quem sabe a gente pode, né, oferecer umas palavras de orientação, oferecer uma possibilidade de uma orientação de uma clínica que possa ser oferecida a essa pessoa. Assim, é se preocupar com o bem do outro, né? Não pura e simplesmente criticar e se afastar, que é muito fácil, né? É lógico que isso é um desafio, nem sempre vai ser possível conseguirmos isso. Mas é esse trabalho de se importar com o outro. Será que eu posso fazer alguma coisa para amenizar a dor do outro? Não vê-lo apenas como um drogado, como um viciado, né? Às vezes é alguém que está iniciando nas drogas, por exemplo. Será que a gente não pode fazer algo para evitar que se agrave aquele problema? É nós nos importarmos com a condição do outro. É um desafio, né? Que São Vicente de Paulo lança aqui, e a gente fica sempre para pensar sobre tudo isso, né? Tem uma colocação aqui da Silvia, né, dizendo, Silvia Guerra, às vezes, DJ Vitória Brito também disse aqui, né, temos que ter mais empatia, justamente, né, se colocar no lugar do outro. E a Silvia dizendo, às vezes ficamos na dúvida se quem pede ajuda realmente precisa. Nesse momento, uso uma regrinha básica, melhor doar para 10 que não precisam que deixar de ajudar um realmente necessitado. Bonito, Silvio. Gostei, viu? Te apoio também, porque eu vou nesse pensamento aí também. Melhor, né? Não deixar um do que preocupar-se com aqueles que infelizmente ainda fazem mau uso, mas sempre tem, né, gente, aqueles que precisam realmente, que a gente não endureça o nosso coração, né? Que a gente não feche as portas àquele que já está se humilhando para pedir ajuda, né? Pedir é muito duro. Então que a gente pense 10 vezes antes de negar, né? Mas que a gente tenha sempre, né, o bom senso de que forma que a gente pode ajudar. Lembrando que a caridade se faz de muitas formas. Às vezes até uma orientação é um gesto de caridade, né? Que a gente se lembre sempre disso. A Ivani dizendo aqui, né, ajudar porque não sabemos o dia de amanhã. Muito bem colocado, Ivani. E esse dia de amanhã, né, Ivani, pode ser a próxima encarnação também, né? Muito bem lembrado pela Ivani. Se hoje temos boa condição, quem diz que na próxima encarnação ou no futuro mais distante não venhamos também a precisar de ajuda? É justamente isso, né? A Rocha dizendo, às vezes existem pessoas que não precisam de coisas materiais, precisam ser ouvidas, precisam de um ombro, precisam ser notados. É isso, né? Olha que beleza. Essa questão, pessoal, a caridade abrange muito, né?
A gente precisa estar atento qual é a necessidade daquela pessoa. Nem sempre, como a Rocha fala aqui, nem sempre é o bem material. Que a gente esteja atento, de repente tem alguém que precisa desabafar, conversar, né? Jogar para fora aquilo que carrega dentro de si. E é difícil alguém que ouça, né? Olha que caridade se colocar à disposição de ouvir alguém. É para poucos, né? Ouvir com verdade, sem colocar seus pontos de vista, sem impaciência, que é preciso aquela paciência, calma, deixar a pessoa falar. Às vezes você não precisa falar nada, é só ouvir. Olha que caridade, né? A DJ dizendo, é melhor ter para dar do que viver para pedir. É justamente, aproveitemos, né, se podemos. Vamos mais uma aqui, deixa eu ver o horário. Essa hora passa muito rápida, meu Deus, não vai dar para concluir hoje aqui a minha programação, mas a gente deixa umas duas para a próxima. 890. Será uma virtude o amor... desculpa. Vamos entrar no outro tópico aqui agora, amor materno e filial, tá bom? Que nós falamos até então da caridade e amor ao próximo. Agora, amor materno e filial, que é a questão 890, tá? Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha que pergunta interessante, né? Porque Kardec percebe que os animais também têm esse sentimento, né? Ali com a cria, né? Então os espíritos respondem uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então aqui, veja que questão interessante, né? O amor materno é, portanto, né? Tanto é uma virtude, quanto é também um sentimento instintivo, o amor de mãe. Porque esse sentimento instintivo, porque a mãe traz naquele instinto natural, né? O instinto de conservação, de proteção. Isso é uma coisa que já nasce com esse instinto, né? E os animais também têm esse instinto de conservação. Só que nos animais é interessante que esse instinto se limita às necessidades materiais apenas. É lógico, o animal não educa, não transmite outros valores, né? E no animal, além de se limitar apenas às necessidades materiais, ele cessa com a independência do filhote, por exemplo. Muitas pessoas até acham estranho e falam assim, nossa, a mãe abandona o filho, né, o animal. Porque isso, gente, é da natureza, é de Deus, o instinto do animal é esse. A obrigação da mãe, do animal, né, daquela que teve a sua cria, né, dos filhotinhos, ela tem responsabilidade até que aquele serzinho consiga se manter por si mesmo, né? A partir do momento que aquele filhote consegue se manter, a mãe o abandona. Isso não é nada de errado, é da natureza animal. Abandona porque ela vai cuidar de outros que vão chegar, né? Agora, muito diferente é com os seres humanos. Quer dizer, a mulher, a mãe dos seres humanos, tem esse sentimento também de proteção, de conservação, natural, de instinto. Mas é lógico, né, que esse sentimento, essa virtude materna, é para a vida toda, para começar, né? E além da vida até. Nós sabemos que a mãe acompanha o espírito até após a morte, em outras encarnações. Então é um devotamento e abnegação, conforme eles dizem. Quer dizer, aquela doação total, né? A mãe ama seu filho, mesmo que ele seja ingrato, mesmo que ele não mereça, mesmo que o filho, vamos supor, até um filho que se liga ao crime, à maldade, a mãe ama.
A mãe vai defender seu filho, vai visitá-lo na prisão. A mãe não abandona o filho. Para a gente perceber esse amor materno, que é a maior expressão do amor na Terra. Então, para ficar claro isso, né, como Kardec perguntou, o amor materno ele tem um lado instintivo, que é natural, da natureza humana e da natureza animal, mas ele vai muito à frente, né, porque é uma virtude, é um amor, né, verdadeiro, de doação, que é a maior expressão do amor na Terra, né? Vamos ver se tem aqui uma colocação. O tempo já está quase, né? A Maria Helena dizendo, às vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga, conforto, que alimento para o corpo, né? Como alimento para o corpo. É isso mesmo, Maria Helena. E a Rocha dizendo aqui, bom, vamos pensar em aumentar o tempo em pelo menos umas 3 horas. Ai, muito bom, né, Rocha? Vamos fazer aqui umas 4 horinhas de estudo, né? Acho que dá para a gente estudar um pouquinho, né? Que legal. Maria Helena dizendo, seria ótimo, assim ficaríamos mais tempo juntos. Tem um lado bom, né? Mas é bom deixar aquele gostinho de quero mais, né? Para a próxima vez também, né? A DJ dizendo aqui, tem umas que protegem até demais. Das mães, né? Tem mães que acabam sendo super protetoras, né? E a Silva dizendo aqui, boa sugestão, o pessoal está apoiando, hein? Vamos aumentar o estudo aqui para 4 horas, hein? Muito bom, gente. Mas a gente que gosta, né? Acho que a gente até passaria aí boas horas juntos, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Para ficar sempre aquelas cenas dos próximos capítulos aí. Ai, ai. A Ana Lúcia dizendo aqui, ouvi no centro uma vez que uma mãe só esquece do filho quando ela está encarnada novamente. Então, esse amor de mãe é muito forte, né, Ana Lúcia? Realmente, enquanto ela consegue se lembrar, né, manter ligação, jamais vai desligar-se, jamais vai esquecer dele, né? Como eles dizem, né, o filho cresce, mas a mãe acompanha o filho em qualquer idade, né? Sempre aquele cuidado, aquele carinho, aquela atenção, né? E aí vai dizendo, porque tem mães que não sentem esse amor e abandonam os filhos. Isso, Iva. A Iva tocou num ponto aí que nós vamos ver na próxima questão. Deixa eu ver se é a outra. Acho que dá para ir mais uma ainda, né? Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês para ver se a gente faz mais uma questão aqui, tá bom, pessoal? Para ver se a gente conclui, tudo bem? Estourar um pouquinho, dá 1 hora aí. Não vamos fazer 4, mas vamos fazer aqui 1 hora e uns minutinhos, tá? A Rocha dizendo, esses amigos virtuais e você iluminam a noite depois de um dia de trabalho exaustivo. Olha que legal, né? Que coisa boa a Rocha dizendo. Desse grupo aqui, né? Que a gente consegue ter esse entrosamento gostoso, né? Essa troca de boas vibrações, né? A gente formou um grupinho aqui que é muito, realmente, é gostoso, né? A gente espera esse momento, além da gente aprender juntos, né? A gente troca essas boas vibrações, energias gostosas, né? Que nos refaz, né? Nos renova as forças, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, beleza, o André dizendo, bora, vamos lá então. Ó, vamos então agora só na última aqui para concluir esse tópico, porque na próxima semana a gente já encerraremos essas leis morais, tá? Aí nós vamos para o próximo capítulo. A DJ dizendo um feedback maravilhoso, que legal, é isso mesmo. Vamos lá então, 891, pergunta assim, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? Tá vendo a pergunta, né, que a nossa amiga Iva Souza fez aqui, né, Iva? Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde a infância destes, nós sabemos que isso é um caso que pode ocorrer. Não é a regra, graças a Deus, né? Mas acontece. E os espíritos respondem. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu. Ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que
sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Olha que interessante, né, a resposta que eles dão. Primeiro, eles estão dizendo, se ocorrer isso, né, conforme Kardec perguntou, tem mães que odeiam os filhos, às vezes desde a infância. É um absurdo pensar nisso, mas tem. Primeiro eles respondem, pode ser prova, pode ser expiação, que é o mundo nosso, ou prova ou expiação, né? Por que prova? De repente, aquele espírito que anima o filho de hoje pode ter pedido, né, passar por essa prova para ajudar essa mãe. Pode ser, quem sabe, né? Mas o mais provável, é lógico, que deve ser consequências de existências passadas, expiação. Pode ser muito mais provável que os dois, em existências passadas, não viveram bem, teve desajuste, teve problema, se desentenderam, não viveram bem. Então voltam naquela situação difícil, né? Já trazendo esse ódio, essa animosidade, não se entendem. São adversários da existência passada, que retornam juntos para quê? Para brigar mais? Não, né? Ninguém nasceu para fazer o mal. Renascem com a possibilidade de se ajustarem, de aprenderem a transformar o ódio em amor. Esse é o desafio. Lógico que vai ter aqueles, né, linguagem popular, arranca-rabo, vai ter aquela coisa difícil, né? Mas é para se ajustar, mas é para aprender a conviver melhor. E eles alertam aqui que em todos os casos, né, quer seja prova, quer seja expiação, o espírito da mãe está mostrando inferioridade moral, né? Porque vejam, aquele que nasce como mãe, esse sentimento tão belo que faz parte da estrutura materna, né, da maternidade, é para que aquela que é mãe aprenda a amar o filho, apesar de tudo, né? Então esse espírito que está nessa condição de mãe que odeia, é lógico que está errando e está mostrando a sua inferioridade moral, porque ninguém, né, uma mãe jamais deveria odiar seu filho. Essa é a ideia. É lógico que não estamos julgando. Tem casos que são muito fortes, né? Aquela existência passada marcou demais. Às vezes ali no inconsciente, né? Naquela sensação ruim que a mãe tem para com aquele filho, que é como se ela soubesse que eles não se entenderam no passado. Então a gente não está julgando, mas estamos apenas analisando, conforme eles dizem, que a mãe deveria fazer de tudo para amar seu filho, mesmo que tenha esse sentimento de aversão, né? E a gente sabe que tem mães que dizem isso, que às vezes não consegue lidar bem com determinado filho, sente ali uma barreira, algo mais ameno, mas tem, né? Mas essas mães mais conscientes, lógico que vão trabalhar para não dar, né, força a essa barreira, vão trabalhar para derrubar essa barreira, para aproximar-se daquele filho, para aprender a amá-lo de qualquer forma, né? Porque ninguém nasceu para se odiar. Então, mesmo que se fosse uma expiação, teria essa mãe nascido para aprender a amar seu filho. E diz aqui, né, que ela vai sofrer a consequência do mal, lógico. Se ela está odiando o filho, não está facilitando a vida do filho, a lei de causa e efeito vai exigir dela, em futuras reencarnações, a reparação. Ela vai sofrer, vai ter que voltar novamente, vai ter que se reajustar. E o filho, que foi odiado, que foi maltratado pela mãe, se apesar disso, se consegue viver bem, consegue se manter de alguma forma em equilíbrio, né? Não se rebela, não se revolta, ele vai triunfar dessa prova que ele está enfrentando, ou dessa expiação difícil também, que possa estar enfrentando, né? Tudo bem, pessoal? Aí a gente consegue, deixa eu ver aqui algum comentário, a gente conseguiu concluir pelo menos o tópico aqui previsto para hoje.
que mais aqui? Deixa eu ver, eu até perdi aqui. Tem bastante comentários, né? A Silvia dizendo, ser mãe é carregar o filho no colo por toda a vida e no coração pela eternidade. Olha que bonito. A Silvia tem aí uns lances de poetisa aí, né, Silvia? Ser mãe é carregar o filho no colo por toda a vida e no coração pela eternidade. Maravilhoso, Silvia, muito bom. DJ Vitória dizendo, são coisas de outras encarnações. O mais provável é isso, né? E o André Tarifa dizendo aqui, o texto, a ingratidão dos filhos e os laços de família no Evangelho segundo o Espiritismo. Explica muitas dessas desavenças entre pais e filhos também. Valeu, André, muito bom. Lembrança aí do André, pessoal. Quiser aprofundar no assunto, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom, André, obrigado. O que mais aqui, DJ? Temos que ter a sabedoria para aceitar e tentar reverter. Isso. Rocha, isso deve acontecer por trazer rancores de outras reencarnações. É justamente isso. Aqui, Silvio, o pessoal aqui do Insta dando parabéns aí. A Vera, a Ivani, dizendo aí, muito bom, teu pensamento foi muito legal. A DJ dizendo um resgate. O mais provável é isso. E a Rocha, às vezes, um filho mais difícil é um grito que ele dá de socorro. É mesmo, né, pessoal? É muito bem colocado pela Rocha. Um filho difícil é porque é um espírito mais necessitado, né? É aquele que a gente deve focar até mais atenção, os cuidados, né? Então é isso, o papel de mãe, de pais, nessa missão tão sublime, né? De educadores, que a gente se desdobre para oferecer o melhor para essas almas que nos são confiadas pelo Pai, né? Para que a gente consiga dar a eles um caminho melhor, né? Uma condição melhor dali para frente. E a Maria Helena agradecendo aqui a colocação do André Tarifa, muito bom. Pessoal, então quero reforçar aqui para aqueles que chegaram depois, um convite para uma live que vamos realizar no sábado próximo agora, lá no centro, que a nossa irmã Rocha Forte, que estuda aqui conosco, ela é coordenadora do centro, né? Fugiu a palavra aqui, ela dirige, né? É dirigente da Casa Espírita, né? Da Sociedade Espírita Irmã Lavínia de Belo Horizonte. E nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo no próximo sábado às 20h30, né? Fica aí o convite meu e da Rocha, que a Rocha é da Casa Espírita que nos convidou. E o tema foi sugerido pela amiga Rocha, fiquei muito feliz. Ela está dizendo que ela é vice-presidente. Desculpa aí, eu não sabia dizer exatamente, Rocha. E ela até convida que acessem também pelo YouTube, né? Tem o canal Semear, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, ou pelo Face também, que será transmitido. Fica aí o convite, então. E um outro aviso rápido, pessoal. Na próxima, vai ser às 20h30, DJ. Sábado, dia 13, às 20h30, tá bom? E na próxima semana, pessoal, eu estou para resolver, porque eu vou fazer uma palestra presencial no Centro Espírita aqui de Bebedouro, no Allan Kardec, na quinta, tá? Porque o centro, as palestras lá são às quintas-feiras. Então eu não sei se eu conseguiria fazer o estudo na quarta e a palestra na quinta, ou se vocês concordarem, né, quiserem participar conosco da palestra na quinta-feira, tá? Aí a gente vai abordar um tema lá, depois divulgo. Não sei até se será o mesmo do sábado, mas eu vou confirmar e divulgo. Aí, se não der para fazer o estudo, a gente ficaria só com a palestra na quinta semana que vem. Mas eu ainda divulgo na minha página aí do Face e do Instagram, tá bom? A Silvia dizendo, essa hora de estudo com esse grupo querido, só vem comprovar que a distância não rompe laços de espíritos afins. É um privilégio participar desse encontro. É um afago na alma, é uma alegria. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Muito gostoso, né, a gente ouvir isso. Obrigado, viu, Silvia? E obrigado a todos, que realmente esse grupo aqui é abençoado. Que gostoso que é esse momento que a gente tem aqui, né, de confraternização acima de tudo. A Maria Helena dizendo, ótimo, mais uma noite abençoada, junto sábado, que legal.
DJ talvez não assista porque eu vou estar de plantão no sábado, mas fica gravado depois, né, se quiser acompanhar em outro horário. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, minha gratidão como sempre. Deus abençoe-nos a todos, que a gente tenha uma boa noite, que a gente reflita muito sobre tudo isso que estudamos hoje, que esse assunto foi muito importante, né? A caridade, conforme a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é o tema principal, né? Que a gente trabalhe esse nosso coraçãozinho, amoleça o coração, se coloque à disposição do semelhante, percebamos as oportunidades de sermos úteis, né? Isso é muito importante, gente, não esqueça. Tentem ser úteis dentro da possibilidade de vocês, sempre que surgir oportunidade, qualquer coisa, porque a gente vai exercitando, é um exercício. Quando a gente faz algo de boa intenção, de coração, por amor para alguém, que mesmo coisa simples, a gente está desenvolvendo esse bom sentimento dentro de nós. É assim que a gente vai desenvolver amor, entendeu? Então é assim que a gente cresce espiritualmente. Não deixemos passar as oportunidades de sermos úteis aos semelhantes. Pessoal, muito obrigado, viu, por todas as mensagens tão carinhosas. A Vera aqui deixando, boa noite, família, Regina Varalda. Todos vocês aqui, eu leio depois todas as mensagens com muita calma. Gratidão, né, a Iva, a Loiva, deixando seus boa noite. Pessoal, fiquem com Deus, muita paz. Até o sábado, aqueles que quiserem acompanhar conosco a live, né? Ou então até a próxima quinta-feira, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, gente.